Progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? A progressão geométrica tem como definição algo muito semelhante à progressão aritmética. Então, temos aqui na definição como uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é obtido multiplicando seu anterior por uma constante q, e que a gente chama de razão. Então, esse aqui vai ser a razão da PG. O que muda da PA? Na PA, nós víamos praticamente a mesma coisa, que era uma sequência e que a partir do segundo termo nós conseguiríamos ele somando ao anterior uma constante R. E aqui na PG nós vamos multiplicar o anterior uma constante Q. Então só vai mudar de soma para uma multiplicação e as letrinhas, né? Mas as letrinhas elas serão a razão, né? Tanto da PA quanto da PG, respectivamente. Mas vai mudar de R para Q para uma distinção, né? Para não misturar as coisas, tá? Porque elas são muito parecidas, tanto na definição quanto nos cálculos, né? Claro que na progressão aritmética a gente soma, na geométrica a gente multiplica. Pela definição, nós podemos explicar ou exemplificar assim. Então, colocando números. Se eu pegar o primeiro termo sendo 3, o segundo, a razão como 2, nós vamos encontrar o segundo termo multiplicando o 2, que é a razão, pelo A1. Então, vai ser 2 vezes 3, 6. Então, o segundo termo vai ser 6. O terceiro termo eu vou pegar o A2, que é 6, e multiplicar por 2. Daí a gente vai encontrar o próximo termo, que vai ser 12. E daí nós vamos formar uma PG assim. Ó. Então, A1, 3 vezes a razão, 6. 6 vezes a razão, 12. 12 vezes a razão, 24. 24 vezes a razão, 48. 48 vezes a razão, aí 96, e assim seguidamente nós iríamos encontrar os próximos valores, né? As PGs elas podem ser classificadas de 5 modos, tá? Nós temos a primeira, que é a PG constante. PG constante é bem fácil de identificar ela, porque todos os termos têm o mesmo valor, né? Então aqui nós temos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, sempre 0, né? Então isso vai acontecer quando a razão é 1 ou quando o A1 é 0, né? Então quando a razão é 1, nós vamos ter algo desse tipo aqui, ó. Quando o A1 é 0, nós vamos ter algo desse tipo aqui. Então todos os termos serão iguais. Ela é estacionária, uma PG estacionária, quando ela começa com um valor diferente de 0, com A1 diferente de 0, e os outros termos todos serão 0, né? O que significa isso? Que ela estava vindo num valor e depois estacionou no 0. Tá? Veja que é diferente da constante, porque a constante todos os termos são iguais. Aqui não, tem um que se diferencia dos outros. Também nós temos a PG oscilante, aquela que varia entre um valor negativo e um valor positivo. Negativo e um positivo. Ela ou cresce ou decresce, né? Então vai fazer essa oscilação, né? E isso acontece quando o A1 é diferente de 0 e a razão é um termo negativo. Então qualquer valor negativo que for de razão vai gerar uma PG oscilante. Temos a PG crescente, que é a de fácil identificação, né? Que conforme maior o termo que eu pegar, maior vai ser o valor, né? Então veja que o A5 é 16, o A1 é 1. É óbvio que o A5 é maior que o A1. Então ela é crescente. E sempre ela vai ser crescente. Ó. Vejam que, independente do termo que eu pegar aqui e comparar, ele vai ser maior. Tem que ter um cuidado nas PGs com termos negativos, né? Então essa aqui é uma PG crescente, porque o A3 é maior que o A1. O A3 é maior que o A2. O menos 1 é maior que o menos 2. Só tem que cuidar porque os negativos às vezes confundem um pouquinho, né? A gente pode pensar que o menos 1 é menor que o menos 4, e não é.
E a decrescente ela é o contrário da crescente, né? Então, conforme maior o termo que eu pegar, menor vai ser o valor, né? Então, aqui vejo que o A2 é menor que o A1. O A3 é menor que o A2. E daí aqui a forma como isso acontece, né, em relação ao A1 e o Q, vai ser bem ao contrário da crescente. Então, essa aqui é 5 formas de classificar uma PG. Lembrando que a PA tinha 3 formas, né? A constante, a crescente ou a decrescente. A fórmula geral de uma progressão aritmética, nós vamos obter ela de forma bem parecida que a fórmula geral da progressão aritmética, né? Só a fórmula geral da progressão aritmética nós tínhamos a soma de uma razão. Aqui nesse caso nós vamos ter a multiplicação de uma razão. Então aqui só tem um errinho, é A2 igual a 1 vezes a razão, né? Então o segundo termo a gente vai encontrar multiplicando o primeiro termo vezes a razão. Isso pela definição. Daí o terceiro termo a gente vai encontrar pela multiplicação da razão pelo termo anterior ao terceiro termo, que é o segundo termo. E esse segundo termo aqui nós podemos trocar por A1 vezes Q, visto que A1 vezes Q é o A2, né? Aqui só está errado, né? Esse aqui é o A2. E de trocando o A2 por A1 vezes Q, nós vamos ficar com 2 Qs aqui. Mas a gente não escreve 2 Qs, porque é Q vezes Q, né? Q vezes Q vai ser Q ao quadrado. Então, o A3 vai ser igual a 1 vezes Q ao quadrado. E a mesma coisa a gente vai fazer nas outras. Ó, o A4 é o AQ vezes o Q. O A3 vezes o Q. Só que o A3 é a 1 vezes Q ao quadrado. Então, a gente troca o A3 por A1 vezes Q ao quadrado. Vezes o Q, né? Que está aqui. Q ao quadrado vezes Q vai ser Q ao cubo. Então, o A na quarta vai ser Q ao cubo. E daí nós vamos ver isso aqui por uma lógica. Qual vai ser a lógica aqui? Vejam que o A3 é a 1 vezes Q ao quadrado. O A4 é 1 vezes Q ao cubo. O A5 é a 1 vezes Q na quarta. O A6 vai ser a 1 vezes Q na 5. Sempre diminui o 1 aqui no expoente do índice do A aqui, ó. Então, o A5 vai ser a 1 vezes Q na quarta. Tá? Esse 1 do índice desse A, somado com o expoente do Q, vai dar o 5. Ó, o 1 desse A com o 3 do expoente vai dar 4. O 1 desse A com o expoente do Q vai dar 3. E sempre vai ser assim. Então, se eu pegar um termo N aqui, o 1 do índice somado com o expoente N menos 1 vai dar o N. Então, aqui, a partir disso, por essa lógica, a gente chega à fórmula geral de uma progressão aritmética. O que vai nos ajudar a fórmula geral da progressão aritmética? Nós vamos descobrir o último termo de uma PG, ou o primeiro termo da PG, ou a razão dessa PG, ou o número de elementos dessa PG. Então, para isso vai ser importante saber a fórmula geral de uma progressão geométrica. Sempre lembrando que esse n serão somente números naturais diferentes de zero, então não pode ter número negativo e nem número com vírgula no n, tá? No índice n. N será sempre um número positivo natural. E no caso aqui, essa fórmula nós vamos utilizar sempre que a gente quer saber uma dessas 4 variáveis. Normalmente serão dadas 3 variáveis e nós vamos encontrar a quarta utilizando essa fórmula. Pela definição também nós podemos fazer coisas do tipo A2, como A2 é A1 vezes Q, nós podemos pegar, por exemplo, o A6 e escrever como A2 vezes Q na quarta. Porque o 2 somado com o expoente 4 vai ser o 6. Então, são coisas que nós vamos ver mais para frente em exercícios que poderão ser feitos a partir da definição também.